O verso nós vemos como contexto para um versículo que vamos expor. Texto de Mateus 5, verso de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões sobre o monte, não se assentasse, aproximavam-se de seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque andarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os límpidos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos orar. Senhor Deus Pai, Deus bendito, nós te louvamos, ó Deus, por esse momento, por esse dia do Senhor, que mais uma vez o Senhor nos concede, Senhor, esse privilégio de estarmos em sua casa, expostos à sua palavra, Senhor. E nesse momento em que a sua palavra será exposta aos nossos corações, nós pedimos a Ti, ó Deus, a graça na exposição e na compreensão da sua palavra. Sabemos que nós somos fracos, necessitados, e que nós precisamos da ajuda do Seu Espírito, ó Deus, para compreender as Suas palavras. Então, eu te pedimos, Deus, que o Senhor ilumine nossas mentes, que o Senhor nos guie, ó Deus, para que possamos aprender com a Sua palavra e sejamos, então, santificados, sejamos, então, consolados, instruídos para a Sua glória. Fica conosco. É o que nós pedimos em nome de Jesus. De acordo com o que nós temos falado aqui, a estrutura que esboçamos nas exposições anteriores, nós podemos perceber como esta bem-aventurança ela corresponde à terceira bem-aventurança, que vai afirmar que bem-aventurados são os mansos. Nós temos visto que existe um paralelismo entre as bem-aventuranças que as antecedem. E isso fica bem claro, quando nós olhamos o texto, quando nós fazemos essa avaliação, fica bem claro essa ideia paralela, esse paralelismo. Ou seja, os pobres de espírito do verso 3, ele tem o seu paralelo com os misericordiosos do verso 7. Assim como os que choram, do verso 4, com os limpos de coração, verso 8, os mansos, do verso 5, com os pacificadores, do verso 9, que é o que nós vamos expor hoje, e os que têm fome e sede de justiça, com os que são perseguidos por causa da justiça, no verso 10, vai ser isso que nós vamos falar. Portanto, nesse trecho, mais uma vez nos é trazido à mente o fato de que a concretização da vida cristã, a concretização da vida cristã no crente, é algo totalmente contrário à perspectiva do incrédulo, do ímpio, que não conhece a Deus, que não tem a Deus no seu coração, que não tem o seu coração limpo, que não tem fome e sede de justiça, que não é misericordioso. Então, o ponto aqui é basicamente esse. E o ponto de partida aqui, nessa exposição, que nós precisamos dizer inicialmente, é fazer aqui, traçar essa distinção. Por quê? Muitas pessoas, mesmo ímpias, longe do Senhor, têm uma tendência muito forte de se identificar com essa bem-aventurança. Muitas pessoas têm a tendência de se identificar com essa bem-aventurança mesmo não pertencendo ao povo de Deus, e fazem isso se dizendo pessoas
pacíficas, como se elas então fossem as pessoas, a pessoa referida na sétima bem-aventurança. Não é. Não são. Não são. Porque nós temos visto aqui que a bem-aventurança ela traça a característica do cristão, do verdadeiro cristão. Então nós precisamos definir isso, porque não é disso que Jesus está falando aqui. Ele não diz que são bem-aventurados os pacíficos. Não está escrito isso, bem-aventurados os pacíficos, mas sim bem-aventurados os pacificadores. Por que nós precisamos traçar essa distinção e entender isso à luz do que nós estamos vendo e à luz das Escrituras? Por quê? Porque a pessoa pacífica, dentro desse sentido, ela está disposta a tolerar o erro, a injustiça, as blasfêmias e as injúrias contra a verdade em prol de não ter problemas, em prol de não entrar em dificuldade, de não se indispor com ninguém. Normalmente o que está envolvido na ideia de uma pessoa pacífica é basicamente essa característica, ou seja, na verdade, tal característica pode até ter as suas peculiaridades, mas não condiz com o padrão que precisamos ter como o ideal cristão que nós estamos vendo aqui nas bem-aventuranças. O termo empregado aqui para pacificadores, ele apresenta a ideia de promotores da paz. Promotores da paz, como aqueles que procuram incansavelmente estabelecer a paz e fazer cessar a guerra entre partes conflitantes. O termo que é empregado aí, ele aponta para esse sentido. Só que isso precisa ser visto à luz do reino de Deus. Isso precisa ser visto à luz desse reino de Deus estabelecido em Cristo Jesus. E no contexto do ensino de Jesus, isso tem a ver com esse estabelecimento, o estabelecimento do reino de Deus, que é um reino de paz, mas é um reino de justiça e verdade. É um reino de paz, sim, mas é um reino de justiça e verdade. E aqui nós vamos ver uma sequência de textos que vão nos abrir o entendimento dessa realidade, que andam juntas, são indissociáveis. E nós não podemos perder isso de vista, porque certamente incorreremos no erro. Abra Romanos 14, 17. Primeiro texto que nós vamos ver. Romanos 14, 17. Vai dizer: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Salmo 89, 14. Salmo 89, 14 vai dizer: justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te pertencem, te precedem. Salmo 85, 10. Nós lemos hoje pela manhã esse salmo. Salmo 85, 10. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Todos esses textos apontam para as características invariáveis do reino de Deus, e o eixo central que move esse reino é justiça e verdade. Justiça e verdade. John MacArthur, ele comentando isso, ele diz algo muito interessante. Ele vai dizer que
Paz é muito mais que a ausência da guerra. A paz é o estabelecimento da justiça que reúne inimigos em amor. Basicamente isso. Ou seja, você não pode separar paz da justiça. Não existe. A paz só existe quando a justiça é estabelecida. Quando a justiça e a verdade são estabelecidas. Por que nós precisamos entender isso, enfatizar essa verdade, essa realidade? Porque existe uma falácia muito em evidência em nosso tempo, que defende que cada um deve ter a sua verdade, contanto que haja tolerância, em prol de uma tolerância. Só que, à luz do Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele reprova isso completamente. Por quê? Porque o Evangelho é a verdade absoluta. O que ele diz é verdade em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer cultura. É o Evangelho de Deus, é a verdade absoluta. E às vezes isso espanta as pessoas, essa realidade de uma paz justa, fundamentada na verdade. Então nós precisamos estabelecer isso e saber que o pacificador aqui descrito pelo Senhor na sétima bem-aventurança não é alguém passivo que admite e tolera aquilo que é errado em prol de uma falsa paz, em prol de uma tranquilidade. Pacificador é uma pessoa que está ao encalço, que está atrás, percorrendo, buscando com sede, com fome da justiça do reino de Deus. E o Evangelho vai nos mostrar exatamente isso. O Evangelho do Senhor Jesus, ele nos apresenta essa realidade. Abra João 2, Evangelho de João, capítulo 2. Aqui nós temos algo que às vezes intriga muito, vai intrigar muitos quando o assunto é esse que nós estamos tratando, da paz, dessa realidade exposta aqui, pacificador. No capítulo 2 de João, versículo de 13 a 17, nós vamos ter o seguinte: estando próximo à Páscoa de Deus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou templos que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas sentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo. Você consegue ver essa cena? Será que a gente consegue imaginar essa cena? Expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou no chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Verso 16: e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Verso 17: lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Zelo da tua casa me consumirá. Interessante aqui o que acabamos de ler. Nós estamos vendo o relato do príncipe da paz diante de algo contrário, diante do erro. Aqui está o homem pacificador, plano e manso, o nosso Senhor, o príncipe da paz,
Ele não abre mão da justiça e da verdade para tolerar o erro, os pecados e a desonra à causa de Deus. Em prol de manter um relacionamento bom, né? Aquilo que hoje está muito em voga, o ecumenismo. Não, a gente não tem que fazer, a gente tem que conversar. Nós abrimos mão da verdade absoluta do Evangelho, dos princípios basilares da nossa fé, para conversar com uma falsa religião que abraça o erro, que abraça a mentira, nós estaremos procurando agradar homens e não a Deus. Não há paz nessa relação. Não há paz nessa relação. Não há. Não há. Interessante esse relato que nós acabamos de ver, porque aqui nós temos duas questões apresentadas. Todas as vezes que Jesus precisou lidar com isso, ele se posicionou firmemente, de forma contundente, reprovando o modo de vida falso dos escribas, como nós vemos pela manhã, dos falsos crentes, reprovando-os abertamente, chamando-os de hipócritas, falsificadores da verdade, de mentirosos, de raça de víboras, chamando-os de filhos do diabo. Todas as vezes que ele teve que lidar com isso, ele se posicionou de forma firme. De forma firme. Mas por outro lado, e esse é outro ponto, quando ele era injuriado, quando o insultavam, quando o prenderam e o espancaram, ele permaneceu mudo. Permaneceu calado. E é interessante ver como Pedro olha para essa realidade, como Pedro enxerga isso e como Pedro aplica isso à realidade da vida da igreja, da vida do seu povo. Abra 1 de Pedro 2, 1 de Pedro 2, versos de 21 a 25. Veja como ele percebe isso e como isso é aplicado aos filhos de Deus. 1 de Pedro 2, 21 a 25 vai dizer: porquanto para isto mesmo foram chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Entregava-se àquele que julga retamente. Verso 24: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estavais desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor líquido da vossa alma. Não, mas entregava-se àquele que julga retamente. Esse é o ponto de harmonia da vida cristã. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso alvo. O alvo do homem pacificador. Ele confia na justiça. Por isso ele a busca, por isso ele a deseja. E ele se entrega àquele que julga retamente. Aquele que julga retamente.
Ele ama a justiça e promove a paz. Esse é o homem pacificador. Isso vai nos apontar essa realidade que a paz só é possível quando a justiça é estabelecida. E eu creio que a melhor questão aqui, que pode ilustrar bem essa realidade que nós estamos tratando aqui na sétima bem-aventurança, é a própria ideia do pacto da graça, o pacto de graça que nós estudamos aqui na escola dominical. Porque dentro dessa realidade inicial, ali no Éden, pós-queda, nós temos um rebelde, culpado de transgredir a lei de Deus, e que a Bíblia vai descrevê-lo como inimigo de Deus, e consequentemente alvo de ira, alguém que declarou guerra. Esse ódio, como nós temos falado, a Deus. Inicialmente, o que nós vamos ver é exatamente isso. A inimizade que pairava entre Deus e o homem, ela não foi ignorada por Deus para salvar o pecador. É isso que nós não podemos perder de vista. Isso foi falado aqui pela manhã, pelo Rafael, de forma muito clara. O que acontece ali na cruz, a obra realizada de Deus, onde Cristo cumpre toda a justiça, não foi algo que ignora o pecado para salvar o pecador. A justiça foi cabalmente cumprida para que o homem fosse considerado justo diante de Deus e gozasse de paz, porque havia guerra. Oriunda dessa rebelião, o homem estava em guerra contra Deus, não havia paz. E Deus não simplesmente declarou a ele: não, está tudo certo. Nós precisamos entender isso, que Deus não age como os falsos profetas que diziam paz, paz, quando não havia paz. E é por isso que Paulo vai dizer em Romanos 3, 21 a 26, mas vamos só nos conter aqui nessa última parte. Para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Cristo sofreu todo o rigor da ira de Deus. A justiça de Deus foi satisfeita. Ele não ignorou o pecado. Abra Efésios 2. Efésios 2, de 13 a 19. O texto vai dizer: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fosse aproximado pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também ao que estavam perto, porque por ele, ambos tendo acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não são dois, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. A paz concedida ao povo de Deus é uma paz fundamentada na justiça.
e na justiça. E trazendo isso aqui para a realidade da igreja, isso é muito interessante, né? Quando a gente olha para essa realidade que está sendo tratada aqui. Sproul, ele faz um comentário muito pertinente, né? Trazendo isso para a realidade da igreja. Ele vai dizer que quando os pastores que são ordenados, quando os pastores são ordenados, eles são conclamados a manter a paz, a unidade e a pureza da igreja. Se alguém aparece ensinando graves heresias, o pastor deve se opor. Ele será criticado por perturbar a paz e a unidade da igreja, mas sacrificar a pureza em prol da paz nada mais é do que buscar uma paz carnal. Trata-se de uma falsa paz. Trata-se de uma falsa paz. O que nós vemos muito por aí, essa tentativa, a prol de se dizer, eu sou um homem pacífico, tolera-se o erro, a mentira, agrada-se o homem e desagrada a Deus, o nosso Senhor. E às vezes a gente se coloca em cada situação. Às vezes a gente se coloca em cada situação difícil, mas o que está em jogo não é o nosso próprio nome, mas é a honra do nosso Senhor. É a honra do nosso Senhor. Calvino diz que até um cão racional, quando vê o seu dono inimigo, ele late. Tentativa de fazer alguma coisa. Até um cão. Terrível coisa para um crente. Está diante do erro, está diante de coisas que ultrajam a glória do Senhor, a sua justiça, aquilo que ele sabe que é o bem. Tem pecado nisso. A Bíblia fala que ele sabe e deve fazer o bem, não faz, peca. E às vezes a gente se vê em cada situação. Fala comigo, né? Já estive em cada situação. Onde defender a verdade traz muitas dificuldades. Muita dificuldade. Mas o Filho de Deus, o homem pacificador, é esse que está percorrendo o caminho de justiça. Ele ama a justiça. Ele ama o seu Senhor. Ele ama o seu Senhor. Ele ama. Os pacificadores que Jesus tem visto aqui são aqueles que promovem a verdadeira paz sem abrir mão da integridade, da verdade ou da justiça. São aqueles que desejam e lutam para que o reino de Deus avance no mundo com paz e justiça. A imagem aqui é que um pacificador está em paz com Deus, pois foi reconciliado. Então, ele tem o ministério da reconciliação, ele é um embaixador de Deus, então ele anuncia o evangelho da paz, rogando aos homens que se reconciliem com Deus. A ideia é que o quadro de bem-aventurados pacíficos é esse. Ele está em paz com Deus. Deus promoveu essa paz e ele está em paz com Deus. E agora ele foi reconciliado, agora ele tem esse ministério da reconciliação. Abra-se
O apóstolo Paulo vai dizer: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O pacificador é esse, que foi reconciliado com Deus. Aonde parava a guerra, aonde estava um conflito interminável, Deus cessou isso em Cristo Jesus. Ele foi reconciliado. Então ele é chamado, ele é ordenado a ser um transmissor dessa paz, alguém que vai propagar isso como caído, chamando ao arrependimento. E essa é a realidade do nosso mundo. Essa é a realidade do mundo que nós vivemos. O mundo tem conflito no âmbito social, político, cultural. A gente vê claramente um mundo apartado de Deus, em guerra. E embora muitos busquem a paz por meio de autoafirmação, às vezes eu ouço isso, às vezes está no trabalho, coisas do tipo: não, eu preciso ficar em paz comigo mesmo. Às vezes as pessoas colocam como uma solução estar a fazer o mergulho. Não, eu tenho que buscar essa paz comigo, eu tenho que estar em paz com o meu interior. Como se o problema não estivesse no coração dela, como nós estamos dispondo. Como se o coração dela estivesse tudo certo, está tudo errado fora. O problema é o meio, O problema é a sociedade, O coração do homem está em guerra contra Deus. O coração do homem é inclinado continuamente ao mal. Então, o maior problema do mundo caído é que ele é inimigo de Deus. E a causa de tudo isso está no coração apartado de Deus. Ele não tem paz. Ele não tem paz. E só existe uma maneira de estar em paz com Deus, e é por meio da justiça de Jesus Cristo, esse que nos reconciliou com Deus. Eu acho cirúrgico o comentário que o reverendo Heber Campos faz sobre isso e como nós devemos lidar com isso. Agora que recebemos essa paz, estamos em paz com Deus, estamos reconciliados, é algo que o pacificador precisa estar atento, esse homem pacificador. Ele diz algo muito cirúrgico, ele diz o seguinte, comentando esse ponto: o pacificador bem-aventurado confronta com mansidão, porque ele é manso. Confronta com mansidão, autocontrole e instrução, tendo por objetivo a confissão do erro e o perdão. E isso é muito importante. Ser pacificador é chegar à raiz do conflito, que é o pecado. É fazer com que o pecador ele olhe para isso, ele entenda isso, ele veja a sua condição. E ele coloca isso com uma pergunta: com que finalidade? Ganhar uma discussão, mostrar superioridade, destruir os pecadores? Não. O objetivo do pacificador é conduzir ao arrependimento, ao perdão e à restauração. Paz sem arrependimento de pecado é uma paz maquiada, é uma falsa paz, portanto guerra. É uma falsa paz.
pacificador, ele é prudente ao pensar, ele é prudente ao agir, ele é prudente ao falar. Por quê? Está dentro desse pacote que ele recebeu da graça de Deus, porque antes ele tem a plena consciência de que ele é esse miserável, pobre, que chora. Então ele é cauteloso, ele é prudente no falar, no agir e no pensar, a fim de restaurar, trazendo essa reconciliação. Ele tem vista a glória de Deus e não a sua própria honra. E é por isso que ele é prudente ao agir, quando ele não revida a ofensa sofrida. Por isso que ele é prudente ao pensar, pois considera o outro superior a si mesmo, e é prudente ao falar, porque não semeia contendas entre irmãos, algo que o Senhor abomina, algo que o Senhor odeia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, então, essa segunda parte, nós vemos que eles serão chamados filhos de Deus. A ideia aqui de filho de Deus, essa filiação, a ideia aqui é de semelhança, de nos tornarmos parecidos com o nosso Pai Celestial. Irmãos, toda a obra da graça operada no nosso coração, enquanto aqui nesse mundo, nos levar a isso. Tem esse objetivo de nos conformar à semelhança de Cristo. Enquanto vivermos, nós estaremos por meio dessa santificação, por meio da mortificação do pecado, sendo conformados à imagem de Cristo. 1 João 3, verso 2 vai dizer: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Amados, agora somos filhos de Deus. 2 Coríntios 3,18 vai dizer que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, com o Espírito. Essa é a ativa e permanente obra da graça em nossos corações. É nos levar a abandonar o pecado, a mortificar o pecado e então cada vez mais sermos parecidos com o nosso Senhor. O fato de os pecadores, os pacificadores serem chamados filhos de Deus, não se refere somente à doutrina da adoção, como sendo algo meramente mecânico e superficial. Adotou, está lá, tudo certo, agora segue. Não, a ideia aqui de filiação, dentro desse conceito de conformação à imagem de Cristo, ela é muito mais profunda e intensa do que isso. É muito mais intensa do que isso. Deus realmente estabelece um relacionamento filial com os seus eleitos por meio da obra redentora de Cristo, que é a adoção. Mas isso acontece de tal forma que os seus filhos agora exibem uma semelhança familiar com o seu pai. Não é algo mecânico, sabe? Não é algo meramente no papel que fica e não
essa ideia aqui é que os filhos de Deus, esses que foram adotados, que foram chamados em Cristo Jesus, eles recebem esse relacionamento filial. E eles exibem essa semelhança com o seu Senhor. Eles exibem isso na sua vida prática, no seu viver diário. Logo, tal como o Pai Supremo é pacificador, seus filhos igualmente o imitam ao amar e promover a paz. Ao amar e promover a paz. E a chamar os rebeldes à reconciliação. E por fim, assim como os mansos, lembrando desse paralelo, dessa bem-aventurança, os pacificadores com mansos, né? Assim como os mansos, aos mansos está reservada uma terra como herança, ao pacificador Filho de Deus está igualmente reservada como herança, pois em Cristo Deus nos fez herdeiro de tudo que possui. Isso é magnífico. Isso é magnífico. Em Cristo nós somos herdeiros de todos os bens eternos, reservados aos seus santos. Quero terminar, irmãos, com a leitura de Romanos. Abra Romanos 8. Verso 17 vai dizer: ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Essa é a nossa esperança. Nosso coração, ele deve perseguir a paz, mas nós devemos saber que essa paz não é uma paz instituída de justiça, é uma paz que visa a glória do nosso Senhor, a honra do nosso Deus, a honra do nosso Deus. E nós temos essa garantia de que seremos filhos de Deus, certamente herdeiros com Cristo Jesus, em todos os momentos celestiais. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que corta o nosso coração como uma espada bem afiada. Ela nos revela, Senhor, quem nós de fato somos. Diante da luz da Tua palavra, nós não temos como nos esconder. Não há hipótese de ficar confortável diante dessa luz tão urgente. Senhor, nós te pedimos nessa noite que o Senhor continue trabalhando em nosso coração por meio do seu Espírito, nos levando, Senhor, a essa conformação, a entendermos, Senhor, que nós recebemos essa paz, não uma paz transitória, uma paz passageira, uma paz que não vai mudar, mas uma paz oriunda da sua justiça aplicada em Cristo Jesus, uma paz que o mundo não pode nos conceder. Nós somos, Senhor, então, chamados a ser pacificadores desse mundo, apontar o caminho que nosso coração nunca se cansa, Deus, de fazer o bem, de
chamar as pessoas de nome da honra com o nosso coração, ou seja, domingo após domingo, na sua casa, por meio da leitura da sua palavra, da exposição da mesma, edificado a nossa esperança de que nós seremos chamados filhos de Deus, herdeiros de todos os bens da terra. Nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra, nós te agradecemos pelo teu cuidado para conosco e te pedimos que o Senhor nos dê uma semana em conformidade com essa palavra, para a glória do teu nome. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.